De janeiro é realizada a campanha de combate a um dos tipos de câncer que mais atinge as mulheres. A prevenção e o diagnóstico precoce são as principais armas contra o câncer de colo de útero. A reportagem é de José Porto. O médico patologista Carlos Aburad é especialista em diagnóstico e estudos sobre vários tipos de câncer, em especial o de colo do útero, o terceiro em maior incidência e que atinge as mulheres. O câncer, na gênese dele, é uma doença que ela é um tipo de transformação do epitélio, é uma mutação do epitélio, começa a ter perda de controle dessa divisão dessas células, começa a se multiplicar descontroladamente, começa a se espalhar. Essa é a definição de câncer, né? E isso acontece muito frequente no colo de útero, né? Apesar de ser uma doença bastante estudada, a incidência desse tipo de câncer ainda é muito preocupante. E as campanhas como Janeiro Verde ajudam as mulheres a ficarem mais atentas com os cuidados em saúde. O diagnóstico de lesões mais iniciais a gente está ampliando, né? Isso aí é resultado das campanhas que a gente faz, que é essa Janeiro Verde, por exemplo. A gente massificar isso aí mais para as pessoas, para as mulheres terem a preocupação. Com isso, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce. A auxiliar administrativa Alvaci Corrêa da Costa pulou apenas um ano do check-up ginecológico. Quando fez os exames, veio a surpresa. Estava com uma lesão no útero, que se transformou em um tumor. E aí, nesse resultado, já deu para mim fazer uma biópsia, que já deu uma alteração. Aí eu fui consultar com outro médico para fazer a coleta da biópsia, né, tudo. Aí eu peguei o resultado e lá deu positivo. Alvaci retirou o útero para se livrar do tumor. E agora, mais aliviado e confiante, aguarda a próxima etapa do tratamento, com as sessões de rádio e quimioterapia. Segunda etapa, que são, né, os processos que é normal, que é químio, que é rádio, né, que eu vou fazer. Já venci essa batalha. Nós estamos nos laboratórios mais modernos em Mato Grosso para o diagnóstico desse tipo de câncer. Aqui são vários equipamentos, lâminas, que digitalizam as informações para que os profissionais médicos possam analisar cada detalhe relacionado ao diagnóstico. E é claro que existe um grande vilão que provoca essa doença nas mulheres, que é o HPV, o papiloma vírus humano. É um vírus que ele, como comportamento viral, ele se instala no DNA e ao longo prazo, ao decorrer do tempo, ele começa a fazer mutação. Essa mutação faz a célula começar a entrar em divisão descontroladamente. E esse descontrole dessa formação, uma célula virando duas e assim por diante, vira-se o câncer, né? O HPV é um vírus sexualmente transmissível. A prevenção pode ser por meio de vacinas, já disponíveis desde a adolescência e com a proteção nas relações sexuais. Tem que insistir na prevenção, insistir, olha, mulheres que têm múltiplos parceiros, ter prevenção, usar preservativo. Se tiver múltiplo parceiro, dependente também, né? Procurar o ginecologista anualmente. Hoje a gente tem a vacinação, né? A gente está desde 2014 com a vacinação. A vacinação ela veio para dar uma guinada nos cânceres de colo de útero. O patologista mostra exames de pacientes que testaram positivo para o HPV e a situação das células que começam a sofrer transformações com a ação do vírus. O médico destaca a importância dos exames ginecológicos periódicos, como o Papa Nicolau, para saber se tem ou não o vírus e combater qualquer tipo de lesão ainda no início. E com isso, evitar o câncer de colo de útero. Hoje a gente descobre o HPV antes de ter qualquer alteração celular. Então a gente tem o Papa Nicolau, que a gente busca alteração celular. Mas às vezes a gente não tem essa alteração e já tem a contaminação, que já favorece um tratamento precoce, já favorece um acompanhamento precoce, porque se ela desenvolver essa alteração, a gente pegou bem no comecinho. Ninguém pede para ter um câncer, para ter uma doença. Ela aparece, normalmente contra a sua vontade, né? Porque ninguém quer isso. E não cabe a você, está absolutamente fora do seu controle. O que é que cabe a você? O que está dentro do seu controle, do nosso controle? O exame preventivo, isso aí a gente pode fazer, sem dúvida alguma. Uma vez detectado um câncer, um HPV, o que é que eu posso fazer para poder
me livrar disso, né? Fazer um tratamento completo e seguir com disciplina no tratamento. Isso é muito importante. Hoje você tem inúmeras tecnologias que estão altamente avançadas no combate, né, no tratamento do câncer. Você tem a terapia genética, por exemplo, que utiliza inclusive as células do próprio paciente, né? Você tem imunoterapia, você tem medicamentos hoje altamente eficazes, né? E toda essa disciplina que eu estou dizendo no tratamento, né? Como vocês sabem, eu estou há 3 anos, né, fazendo o tratamento, porque há 3 anos atrás, e agora no mês de março, eu faço novamente a bateria de exames, né? Eu tive um câncer de tireoide, né? Mas em momento algum, né, eu me desesperei por conta desse tipo de diagnóstico. E tentei passar para as pessoas, principalmente no meu Instagram, nas minhas redes sociais, aquele momento, né, que era um momento, sobretudo, de reflexão interna minha, né, de conexão direta com Deus. Não para entender o que eu estava passando, mas sobretudo para ter resiliência, para ter força, para enfrentar aquele momento que, sem dúvida alguma, gerou uma dúvida enorme, mas em momento algum me desestabilizou. Pelo contrário, né, me deixou ainda mais forte, mais resiliente, mais grato à vida que eu tenho hoje. Eu vivo um dia de cada vez, né? E com muita satisfação e com muita gratidão. Isso é muito importante. E fiz o tratamento e venho fazendo, até onde for para fazer, eu vou fazendo e pronto, acabou. Isso que importa, né? Então é muito importante que você que está me assistindo, uma vez que você teve um diagnóstico de câncer, seja ele qual for, primeiro acredite em Deus. Tenha fé em Deus mesmo, né? Não é essa fé, Gersinho, só de falar, porque eu tenho fé, porque eu tenho fé. Você tem fé realmente na hora que você está numa situação difícil. É aí porque Deus ensina pelo sofrimento, né? É exatamente nesse momento de angústia que Ele convida você, para você ter essa resiliência, para você ter essa força. Então, para você que está me assistindo, você precisa ter essa fé suficiente para entender exatamente este propósito de Deus, que é o momento que você precisa viver na sua vida, independente de qualquer coisa. E se Ele te der condições de tratamento, faça o tratamento com disciplina o tempo todo, né? Que eu tenho certeza que você alcance a cura, que é o que a gente busca sempre, sem dúvida alguma. A gente busca viver o tempo todo, né? Então, assim, tenha fé, busque alimentar a sua mente, porque você é aquilo que você pensa, isso é muito importante também. Essa frase aí forte e faz um sentido enorme para as pessoas, né? Então, procure pensar de forma positiva todas as vezes que você se deparar com um momento difícil, né? Sintonize com Deus, se conecte com Ele e mantenha o pensamento resiliente e positivo. Eu tenho certeza que você vai ter força suficiente para ultrapassar qualquer obstáculo da sua vida, seja ele qual for. Agora vamos dar uma